metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Senhor Deus, Pai, obrigado por essa oportunidade mais uma vez de podermos abrir a Tua Palavra e livremente, em família, podemos escutar a Tua voz. Obrigado, Pai, porque mais um domingo de noite podemos nos reunir aqui na Tua casa para escutar a Tua mensagem, para entoar louvores, para nos prostrarmos aos Seus pés. Obrigado, Pai, e que nessa oportunidade nós possamos escutar a Tua voz em primeiro lugar. Que a minha presença, Pedro, não possa atrapalhar a Tua mensagem. Transforme as nossas vidas. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Neemias 4. A gente leu o meio do livro de Neemias. E não tem como eu começar a falar sobre os apontamentos que surgiram sem contextualizar aonde essa história está encaixada no contexto bíblico. Em primeiro ponto, eu preciso destacar que o povo, nesse momento, o povo de Israel, estava preso, estava em cativeiro por um outro povo, em outro local, num lugar longe da sua casa, num lugar longe do seu lar. Nesse momento, então, um rei chamado Ciro, um grande homem poderoso, e assim como diz Isaías 45, um homem enviado por Deus, ele toma o reinado daquela época e todo o poder e o império que dominava o povo de Deus, e deixa e libera o povo de Deus para voltar para sua casa e para reconstruir o muro, para reconstruir o templo do Senhor e para reconstruir o seu lar e a sua casa novamente. Essas são as histórias de Esdras e Neemias, que contam a história da reconstrução do templo e da reconstrução do muro daquela cidade que era o do povo de Deus. Neemias, ele nasceu como escravo, ele cresceu como escravo, e ele era copeiro do rei que dominava o povo de Israel. O copeiro do rei tinha uma função muito importante naquela época. Ele não só escolhia o vinho que o rei tomava, mas ele também era responsável por não deixar o rei ser envenenado. Então, a posição dele dentro do reinado era de muita confiança do rei. Afinal de contas, ele passava ali um crivo para saber se aquele vinho, aquela bebida, aquele alimento era aprovado para a ingestão do rei. Neemias era um homem de muita confiança do rei. E no capítulo 1, a gente enxerga, a gente vê que Neemias ele tem contato com o povo dele, não com o povo estrangeiro, mas tem o contato com o povo dele, e o povo dele fala: nós estamos escravizados, nós não temos uma casa para ficar. O outro rei deixou a gente voltar para casa, mas ainda não temos condição de construir a nossa casa, o nosso lar. Neemias, então, nesse momento, ele ora, ele jejua, e o capítulo 1 do livro de Neemias conta isso para a gente, que ele se dedica em oração e em jejum, pensando em como ele ou como Deus poderia resolver o problema dele. No capítulo 2, inicia o capítulo dizendo que Neemias, quando ele entra em contato com o rei, ele estava profundamente triste e profundamente abalado. Tal era o tamanho da tristeza de Neemias que o rei, ao ver a face dele, disse: por que você está triste? Por que você está tão abatido? Neemias, então, ele abre o seu coração e fala tudo o que estava dentro do coração dele. Ora, eu não tenho um lar, o meu povo carece de uma cidade, o meu povo carece de um templo, o meu povo carece de proteção. Isso tudo me aflige. Sendo um homem de confiança do rei, então o rei Artaxerxes dá uma carta de aprovação para ele voltar para o seu lar, voltar para a sua casa e reconstruir o muro, e reconstruir a sua cidade, o seu lar, junto
com o seu povo. Neemias, então, nesse momento, ele volta para casa, ele volta para Jerusalém e ele começa a construir o muro. Ele começa a construir novamente aquilo que todos nós e que todos eles precisam, de um lar, de uma casa e de proteção. Mas não é fácil. E Jeremias, assim como nós também, Jeremias encontrou muitas dificuldades, muitas batalhas precisavam ser enfrentadas para Neemias conseguir continuar a obra, para Neemias continuar construindo o muro. É nesse momento então que Neemias 4 conta a história de que alguns povos ao redor estavam com medo desse povo que estava se reerguendo, estava com medo desse povo que estava novamente construindo um muro para proteção e estava novamente voltando a ser povoado. Então, alguns povos ao redor começaram a pensar e tramar contra a obra em que Neemias e o povo estavam construindo. Lemos o versículo 4, então, o versículo 14, então, que começa dizendo, na própria voz de Neemias, meu Deus do céu, na própria voz de Neemias, dizendo: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. O primeiro ponto que sobe de destaque nessa noite, do primeiro versículo que nós lemos, é que o Senhor é grande, o Senhor é temível. O versículo 14, ele mostra isso para a gente, e ele traz consigo não só uma palavra de um profeta para aquele povo num momento isolado da história, mas certamente faz recordação a toda a história do povo, que surgiu em Abraão, que passa por Isaac, que passa por Jacó, que foi preso no Egito, e depois de um tempo foi libertado através de Moisés, libertado por Deus, mas através da direção de Moisés, e depois assumindo Josué, entrando na terra de Canaã e conquistando todas aquelas terras. Esse era o mesmo povo que já tinha passado por diversas batalhas, que já tinha vencido diversas batalhas que ninguém imaginou que poderia vencer. O povo que recebeu o maná do deserto, o povo que já havia recebido diversos milagres de Deus, estava novamente em perigo. Então, quando Neemias ele diz para aquele povo: o Senhor é grande e o Senhor é temível, ele não está falando algo novo para o povo, mas ele estava relembrando ao povo de toda a história que o povo conhecia já, de toda a história que os pais e os avós daqueles que escutavam não só viveram histórias parecidas, mas também escutaram de outros ancestrais, de que sim, o nosso Deus é um Deus grande e é um Deus temível. Pensando então como ilustrar essa ideia, é muito fácil de nós, nas nossas batalhas e na nossa construção de vida, esquecermos de onde viemos. Quando conquistamos alguma coisa, normalmente colocamos o mérito na nossa própria pessoa, no nosso próprio esforço, no nosso próprio trabalho e empenho, quando na verdade esquecemos de quem nos colocou aqui onde estamos. Eu não combinei nada com o irmão Carlos Marcos, com o tio Quito, mas eu tenho certeza que ele só é advogado hoje, e ele só exerce a profissão dele hoje, porque Deus está na vida dele. Da mesma forma que você só está onde você está hoje, porque Deus está na sua vida. Em Salmos, capítulo 40, versículo 2, o salmista diz: Ele me tirou do fundo do poço, Ele me tirou da lama. Salmos capítulo 40, ele nos mostra exatamente de onde todos nós viemos, da perdição, do pecado, de um lugar onde não temos nenhum tipo de esperança. Mas quando Neemias ele lembra ao povo que o nosso Deus é um Deus grande e temível, ele está lembrando não só ao povo daquela época, mas também a todos nós hoje, da segunda igreja batista de Petrópolis, que o nosso Deus é um Deus grande e temível, que o nosso Deus nos ajuda nas batalhas,
e que o nosso Deus nos faz continuar onde quer que nós estejamos. O segundo ponto que eu gostaria de colocar nessa noite é que o Senhor não somente é grande e temível, e Ele nos faz prosseguir diante das batalhas que travamos, o Senhor nos dá condição de trabalho. O versículo 15 diz: quando os nossos inimigos versículo 15: quando os nossos inimigos que descobriam que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado. Só um segundo, irmãos. Neemias 4, versículo 15. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, para o trabalho, cada um para o seu devido trabalho. As dificuldades e as coisas que afetaram o povo, o medo de ser atacado por algum povo e não conseguir, não somente construir o muro e terminar o seu trabalho, mas também morrer, assolava completamente a mente de todas aquelas pessoas. Elas estavam ali com o propósito de construir a cidade, estavam tentando reconstruir a sua própria casa, o seu lar, mas havia um problema muito grande, que o mundo que cercava esse lar, que o mundo que cercava essa cidade, estava tentando atacar, estava tentando matar todas aquelas pessoas que estavam se preocupando em trabalhar. Mas Deus é grande e temível, como a gente já entendeu, e Ele revelou para Neemias o plano daquelas pessoas que estavam tentando derrubar o povo. E quando Ele revela o plano do inimigo, Ele nos dá a condição de atacar da melhor forma que nós temos. A melhor forma de atacar o inimigo é confiando em Deus, é confiando que Ele é o nosso protetor. E quando o povo deixa de lado a preocupação, pelo menos nesse instante, o povo percebe que está sendo atacado e ele tem a oportunidade, o povo tem a oportunidade de trabalhar, de continuar construindo a sua casa, de continuar construindo o seu lar. Era possível continuar, independente da situação que eles se encontravam, era possível continuar. O medo e a insegurança podem até poderiam paralisar essas pessoas aqui que estavam nesse momento. Elas poderiam ficar tão preocupadas com o que estava acontecendo, que elas poderiam dizer: eu não sou capaz de segurar esse martelo, eu não sou capaz de continuar trabalhando, porque eu não sou capaz. E pensando em como isso pode afetar a nossa vida e como eu posso fazer uma ilustração novamente nesse segundo ponto, é que a nossa tendência com a nossa vida corrida e cada vez mais corrida é se preocupar muito com o que está por vir muito lá na frente, se preocupar com as várias oportunidades, ocasiões e situações que podem vir a acontecer com a nossa vida. Precisamos nos preocupar com o trabalho que temos agora, com o trabalho que temos em nossas mãos hoje. Deus te deu uma oportunidade de continuar trabalhando. Deus te dá uma oportunidade todo dia de vencer, de trabalhar, de continuar. Você não precisa e você não pode perder a oportunidade de se empenhar o máximo para o seu trabalho hoje, porque algo lá da frente te preocupa. Deixe que o futuro pertence a Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco. Não nos esqueçamos disso. Deus é grande e temível e Ele nos protege. A forma como esse segundo ponto trabalha em nosso coração diz muito sobre o
presente, o atual e a urgência que temos de continuar seguindo, de continuar caminhando. Urge que eu e você, que nós, família, segundo a Igreja Batista de Petrópolis, façamos algo, não somente no mundo e na nossa sociedade em que estamos incluídos, mas também na sua vida pessoal, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Somos convocados urgentemente para sermos diferentes, para construirmos algo e para construirmos algo em nome do Senhor. O terceiro ponto e último que eu gostaria de destacar nessa noite se encontra no versículo 17, que diz assim: aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. O trabalho que esse Deus grande e temível te dá a oportunidade de trabalhar hoje, te dá a oportunidade de continuar amanhã e renova as suas forças a cada dia para continuar fazendo, não é um trabalho fácil, não é um trabalho tranquilo, mas é um trabalho desafiador. É um trabalho que nos leva ao nosso limite e que nos leva a cada vez mais precisamos nos aproximar de Deus. Precisamos nos aproximar de Deus. Cada dia é uma oportunidade para continuarmos trabalhando. Mas esse trabalho, em lugar nenhum da Bíblia, em lugar nenhum do reino de Deus, em lugar nenhum Jesus disse que seria uma vida de bonança, uma vida tranquila. Jesus havia dito que Ele teve problemas no mundo, Ele sofreu no mundo, e nós também precisamos ter a plena consciência de que o nosso trabalho e o nosso serviço não será fácil. Estamos inseridos neste mundo que jaz do maligno, estamos inseridos numa realidade que, infelizmente, se dependesse dela, tomaria conta das nossas cabeças, que infelizmente, se dependesse dela, não estaríamos aqui hoje. Mas Deus é grande, Deus é temível, Deus nos dá a oportunidade de levantarmos, de enfrentarmos mais uma semana. Deus nos dá a oportunidade de tudo isso, assim como deu para o povo no tempo de Neemias. E esse trabalho é desafiador. Quando eu estava pensando em algum trabalho desafiador, em algum trabalho que a gente conhece, que é muito complicado, que talvez poderia se comparar ao trabalho dessas pessoas aqui, veio várias coisas na minha mente, mas a principal, e aí vocês podem discordar de mim, tudo bem, é o trabalho de um eletricista. Por quê? Por que um eletricista? Porque eu fico pensando num cara que sobe num poste, fica alto, muito alto, pode cair, ele precisa se proteger para não cair, ele precisa se proteger para não tomar choque, e além disso ele precisa consertar alguma coisa, porque ele não está lá à toa. Eu tenho certeza que cada trabalho, que cada coisa que você faz tem as suas dificuldades, tem o seu problema. Eu não estou falando que eletricista é o único trabalho difícil no mundo, certamente não. Mas quando me veio à mente um trabalho desafiador, me veio à mente o trabalho de um eletricista, que lá do alto do poste pode cair, que lá do alto do poste pode tomar um choque, mas ele vai e ele conserta. O povo nesse momento, ele estava super preocupado com que o externo poderia atacá-lo, com que os outros povos poderiam atacá-lo. O povo estava preocupado com o exterior, e Deus fala para ele se preocupar mesmo. Neemias, quando diz ao povo, é para se preocupar mesmo, é para você segurar uma espada, é para você segurar uma arma com a sua mão, mas não é para você desistir, é para você continuar trabalhando, é para você continuar subindo nesse poste, para você tentar resolver o problema. Problemas virão, irmãos, mas Deus é grande e Deus é temível. Temos a oportunidade todos os dias de continuarmos a nossa batalha,
Uma batalha que não é fácil, é uma batalha desafiadora, mas nosso Deus é um Deus grande e temível. Amém? Amém. Que possamos, pelo resto dessa semana, pelo resto da nossa vida, termos a certeza de que o nosso Deus é um Deus grande e temível, e que nas batalhas que nós vamos enfrentar ainda, eu garanto a vocês que ainda haverão batalhas na sua vida, Ele está contigo, Ele está comigo. Não desanime, irmão, não desanime. Uma palavra não só para a sua vida pessoal, mas para a nossa vida como igreja. Sigamos em frente, avancemos para o alvo que é Cristo. Amém?